Trata essencialmente da naturalização da violência. Tem aspectos do universo feminino bastante fortes e também é uma filha que conta o seu crime para o público e ela compara os grandes atos de crueldade com os minúsculos ímpetos humanos, dos minúsculos atos de busca por sobrevivência das pessoas. Então, até que ponto um grande ato de perversidade não tem o mesmo grau de uma busca por sobrevivência considerada normal, né? Então, se você ampliar isso, o quanto não há perversidade nesse lugar também. Acho que tem uma coisa da desestrutura familiar, né? Ou de todas isso que a Fanny falou um pouco, né? Como é que a gente percebe que há violência, que pode haver violência em pequenos atos das pessoas e que muitas vezes passa despercebido. Porque na verdade não deixa de ser aquilo de você querer ser aceito na sua família, você reconhecer o seu lugar e você reconhecer o seu lugar na sociedade. Exatamente. É uma filha que de alguma forma ela quer ser vista pelo pai, pela mãe, ela quer existir e às vezes é quase uma sensação, talvez uma sensação só dela, talvez uma sensação real, sugestiva. E também tem uma coisa que eu acho que assim, nunca foi pra gente como é hoje, talvez, nunca foi tão natural a violência, né? O que a gente pode, quando a gente fala de violência, o que a gente compreende como violência? Muito provavelmente alguém que dá um soco em outra pessoa, alguém que puxa o braço do outro, que puxa o cabelo. Mas o que a gente compreende, o que é violência e o que a gente entende como violência, né? Quer dizer, será que às vezes encontrar um cara caído na rua e você entende? Quer dizer, o quanto há de violência nesse tipo de atitude. Então, eu acho que a gente pode... a violência, ela está presente na nossa vida todos os dias e a gente não percebe. E isso é que eu acho que é mais sério. Acho que o espetáculo trata, acima de tudo, dessa violência que nos é implícita, que não está às claras, que a gente não percebe. Obviamente, há um crime, mas ela trata também dessa violência que a gente não percebe. Por isso que a gente chama de naturalização da violência, que eu acho que é o momento perigoso que a gente vive, é exatamente esse momento, que é um momento presente em vários, enfim, é atemporal essa questão. Mas nesse momento em particular no mundo a gente vive muito essa questão, que é a questão dessa violência que a gente acha que não faz parte dela e que a gente está diretamente ligado. E a violência emocional também, né? Então, tem uma família ali que você vê uma certa relação entre o pai e a mãe, o quanto essa relação entre eles também não tem violência emocional, né? Um certo machismo que influencia as atitudes. E a naturalização da violência dentro de casa, né? Quer dizer, de alguma maneira é isso. A gente vem por décadas, séculos, acompanhando uma certa violência patriarcal na sociedade, né? Então, quer dizer assim, então de alguma maneira há também essa discussão no espetáculo, uma certa submissão que houve ao longo das décadas, dos séculos, da mulher em relação ao homem. Ele foi todo fragmentado ao longo desses 3 anos. E a gente vem apresentando o trabalho antes da estreia que se deu semana passada, nos últimos 8 meses, sim, pelo menos, que a gente vem apresentando para ensaios abertos para uma ou duas pessoas. E nesses 8 meses nós ouvimos muitas coisas. E uma delas é que esse espetáculo é uma grande metáfora, né? A gente trata dessa violência, mas a gente usa para isso, a gente parte da literatura, que são esses 3 autores que a Fanny trouxe,
e foi construindo a dramaturgia ao longo do processo, que são Marina Colasanti, o Nelson Coelho e Jorge Mangané. E esses caras, eles têm uma poética muito particular, que é uma poética que transita entre o surrealismo, o realismo fantástico e mesmo o expressionismo. Eu diria, aí a gente fez uso do expressionismo, porque tudo que tem do século passado se dialoga muito, essas escolas, elas dialogam diretamente. Então, de alguma maneira, mesmo tratando da violência, a gente trouxe muita poesia nesse lugar dessa linguagem que criou essa estética do espetáculo. Até porque eu acho que se não existisse esse tratamento, primeiro não faria sentido, e segundo, eu acho que ficaria bastante pesado. Acho que ninguém aguentaria. Eu te fazer duas perguntas. Uma sobre isso, que eu estava comentando com ele, me lembrou um pouco o Labirinto do Fauno, que usa o surrealismo e o realismo fantástico para tratar de uma maldade inominável. Você acha que isso é válido hoje em dia? Quer dizer, para você conseguir falar dessa coisa que é tão doída, tão profunda? Eu acho que tem que ter delicadeza para tocar na sombra. Eu acho que quanto mais delicado, mais a gente toca. Porque senão eu acho que em vez de você ir, de você comprar, você se afasta. Porque a gente não se reconhece. Você não. Eu acho que você não embarca, eu acho que você se repele, né? Eu acho que é um grande trunfo a gente se reconhecer nessa personagem. É claro que não acho fácil acontecer isso, mas eu acho que talvez seja um caminho. Se você reconhece que... eu acho que é um pouco isso. Não só porque eu não cometi os crimes, eu sou inocente. A gente pensa em muitos atos perversos, além dos cotidianos, a gente pensa muitas coisas perversas se a gente fosse abrir os nossos pensamentos. Só que nosso superego, a sociedade, a gente não executa ele, a gente pensa, né? Então, acho que se a gente usa de outras linguagens, você consegue demonizar menos o personagem que comete o crime, ou entender, se reconhecer um pouco mais naquilo, né? Claro que você não vai sair achando, mas acho que essa linguagem permite que você ainda ache alguma beleza, ainda se reconheça um pouco. Peraí, eu não sou capaz de fazer tal coisa, mas eu já senti tal coisa. A gente se coloca sempre lá de fora, né? A gente olha sempre como se nós não fizéssemos Imagina, a gente não é aquilo, mas, né? Essa linguagem talvez você... Eu acho que, assim, durante esses 3 anos de processo, pareceu que grandes crimes terríveis aconteceram mais, mas na verdade é porque eu estava com um olhar mais aguçado para eles. E era impressionante, assim, todo mês, toda semana aparecia alguma coisa terrível e que coisas absurdas que você fala assim, nossa, que coisa louca, impossível, né? E é possível, foi uma pessoa que fez, foi um ser humano. Então, parar um pouco para tentar, é lógico que para tentar compreender que lógica é essa, né? Que possibilidade é essa. Eu acho que foi um caminho, assim. A luz aqui sempre foi um elemento que a gente foi pensando muito ao longo do processo, né? A gente tem uma série de referências plásticas para a criação dessa luz, da estética em geral, e obviamente a luz, ela enaltece talvez. Exatamente, ela teria que dialogar com a estética que a Fanny, com a literatura que a Fanny trouxe, com a dramaturgia que ela criou, com o trabalho físico que foi construído ao longo desses meses, anos. Então a luz foi pensada aí nos últimos, eu diria, veio sendo pensada junto com o processo, mas de maneira mais objetiva nos últimos 6, 7 meses. E toda ela parte principalmente da obra do Bacon, toda a estética física, como se o artista plástico. Que tem o filósofo. Mas assim, de alguma maneira não há uma separação, não tem um momento que a gente começa a pensar a luz. Não, a luz ela vem sendo pensada como uma trilha que é simples, mas que ela está desde o primeiro exercício e tal. E então a luz tinha como base uma estética de alguns artistas plásticos, como o Bacon, o Magritte, o Munch. Todas essas figuras elas
estão aí permeando de alguma maneira todo o processo. E era importante que tivesse exatamente isso que você falou, uma mistura de claro e escuro, para que a gente pudesse, em algum momento, dar luz para essa figura e, ao mesmo tempo, tirar essa luz quando fosse necessário, e a gente pudesse caminhar por esse claro e escuro de uma maneira que não fosse maniqueísta, de uma maneira que não fosse veja como escuro é ruim, o claro é bom. Nada marcado também, tudo muito aos poucos. Eu diria que é mais do que claro e escuro, é quente e frio, né? Gélido. Exatamente. Né? A gente queria muito essa coisa gélida, por isso que, se você reparar, a luz ela tem... a gente trabalha com pouca luz quente, de vez em quando você tem luz quente, você tem muita luz gélida, mais azulada. Frieza, né? A frieza, uma certa frieza. Sobre esses 3 textos, os textos te encontraram no momento que você já estava pesquisando o tema ou foi o contrário? Não, foi ao contrário. Na verdade, quem me apresentou os 3 autores foi meu pai. O pai escritor. Não é o pai da peça. O meu pai real, e eu Tá preciso ressaltar que esse texto é ficção, para que não haja dúvida. E meu pai escritor, ele me apresentou Marina Colasanti, depois me apresentou Nelson Coelho, Jorge Manganelli. Jorge Manganelli ainda era um autor que meu irmão se identificava mais, aí um dia eu peguei para ler, enfim, ficou perambulando ali. E aí viraram 3 autores preciosos para mim, que quase livros de cabeceira, e que eu fui lendo ao longo da vida. E aí eu fazia escola livre de teatro em Santo André, eu brincava com vários trechos, contos, de todos eles. Depois na EAD também, então sempre com uma vontade imensa de levá-los para o teatro, porque era muita admiração, muita identificação com o universo, principalmente. Tinha a ver comigo, com o meu universo poético. E aí, então eu quase guardava como um grande segredo, não queria que ninguém soubesse, porque eu queria levá-los para o teatro, de alguma forma. Então eu tinha medo que alguém contasse antes. Tinha quase um grande segredo de tanta identificação que eu tinha com as obras. E aí um dia eu mostrei para o Rui esses materiais. Eu falei, vamos mexer, vamos começar a brincar com eles e tal. Então não foi um texto que eu escrevi, estava pronto, agora vamos fazer. Não, a gente foi para a sala de ensaio, vamos começar a trabalhar com esses materiais que te instigam tanto. E a gente começou. E aí eu cheguei a pensar no início, vou chamar um dramaturgo para organizar e fazer. Aí a gente foi para a sala de ensaio, o Rui me deu o primeiro Start. Me deu o primeiro exercício, falou, traz isso, traz aquilo, o que você... Enfim, e aí parece que fez assim, ó, que veio tudo, assim. Aí quando a gente viu, já estava sendo construído a dramaturgia, e foi em processo, foi do papel para a cena, da cena para do papel para a cena. Foi um processo de experimentação, né, mesmo. E aí se deu o texto. E aí a gente entendeu do que se tratava. Um autor, quando escreve um livro, ele só existe quando ele é lido. Então, a gente concebeu uma peça, uma obra, e ela só existe a partir do momento que as pessoas assistem. Então, abrir para o público é fazer com que exista. Então, eu convido a todo mundo a fazer esse espetáculo existir.